Esquina de escribas de Natal. E eu trouxe aqui um presente, né? Um presente para nós, os escribas e as escribas. E esse presente é a Dani Sakugawa, que, na minha maneira de ver, é hoje a pessoa, a mulher, que mais entende de marketing de livro e comunicação de escritores no Brasil. Então, preste atenção aí, gente, que as dicas são boas e nos ajudam muito, pelo menos a mim ajudou e tem ajudado imensamente. Então, vamos lá, Dani. Obrigada, Fernanda. Que apresentação é essa, hein? Pelo amor de Deus, preciso ficar à altura aqui agora, então. Apresentação muito justa. Então, vamos lá. Poxa, Então, vamos lá. Dani, você acha, você acredita que, em geral, a maioria, né? Em geral, a maioria dos escritores e escritoras sentem dificuldade em falar dos seus livros ou em dizer que são escritores? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu sei que você conhece a fauna toda, né? Então, existe isso, existe essa dificuldade. eu acho que tem, sim, Fernanda. Eu acho que talvez ser escritor deve ser uma das carreiras, uma das profissões mais solitárias do mundo. Primeiro que o escritor, muitas vezes, ele vive muito no mundo do pensamento, né? Da reflexão, da imaginação. Isso, por si só, já é uma coisa difícil e relativamente solitária. Mas principalmente porque muita gente não reconhece isso como uma carreira. Muitas vezes o cancelamento começa dentro de casa. As pessoas elas não acreditam, né, no sonho do escritor. Elas acham que é só um devaneio, uma aventura, e muitas vezes não é, na maioria das vezes não é. Então, eu acho que muitos escritores eles acabam com esse sentimento, né, por essas duas razões. Primeiro, por eles serem pessoas que Uhum. estão ali sempre no mundo das ideias, e segundo, porque muitas vezes eles são, não sei se recriminados é a melhor palavra, mas muitas vezes as pessoas não dão o devido crédito a eles. E é uma pena isso, né? Você passou por isso já? Já, e eles não são encorajados, né? Eles não são Encorajados. encorajados, porque, é só mais um hobby, Isso. vai passar, não vai dar em nada. Então, É, é, é triste, né? é bom você falar isso, porque você puxou aqui da minha memória uma cena com a minha avó materna, né? Eu devia ter uns 17 anos, 18, eu estava na casa dela e de repente ela falou, mas o que que você vai, o que que você quer ser? Aquela idade, né? O que que você quer ser quando crescer? E eu falei, eu quero ser escritora. E eu me lembro dela dizer, mas isso aí é um hobby, isso aí você vai fazer sábado e domingo. Olha que interessante. E eu me lembro que eu fiquei muito chocada, né? Eu disse, pô, como assim sábado e domingo, né? Quer dizer, sábado e domingo é aquela coisa, é que nem quando você tem o hobby de fazer avião, né? Avião com pecinhas, que você senta e vai juntando as pecinhas, né? Faz um avião. Aeromodelismo, né? Aeromodelismo é Isso! hobby. É verdade, é verdade. Então, você acha que isso é uma questão, né? Uma dificuldade. Eu acho que é Dani, muito, peraí, até então pelo vou me fato. engatar aqui. Eu queria que você contasse, porque eu sei, eu acho essa metáfora que você usa muito poderosa. Eu queria que você falasse um pouco da história do jardim. Falasse do jardim e das borboletas. Tá bom. Posso contar a versão longa? À vontade. Tá, então vamos lá. É que a versão longa começa um pouco com a minha história, né? De onde veio isso tudo. Então, assim, eu fui criada por uma família que sempre incentivou muito a leitura, né? Minha tia foi professora de literatura, advogada, então advogado tá sempre ali cercado de livros. Minha mãe sempre lia para mim antes de dormir. Então, sei lá, com 10, 12 anos, eu já estava lendo Júlio Verne, Clarice Lispector, e eu amava aquilo. Então, eu sempre fui muito incentivada, né, ali com os livros por perto. Cresci, fiz faculdade, tal, pensei em fazer jornalismo, pensei em fazer letras, mas decidi para publicidade. E é engraçado que o livro me achou de volta, né? Eu fui, trabalhei numa agência, né? Trabalhei um pouco com criação, atendimento, planejamento, e um dos clientes que eu atendia, ele eventualmente se tornou diretor numa grande editora. E como a gente teve uma experiência muito legal junto, ele me chamou e falou, Dani, vem cá, quer trabalhar com livro? Eu falei, porra, claro, né? Demorou.
Então, e foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Antes eu era estagiária. Foram 10 anos trabalhando lá na Editora Gente e, sei lá, uma média de 6 lançamentos por mês, né? Então, daí uns 60, 70 lançamentos por ano por 10 anos. Muito livro, muito, muito livro, Fernanda. E de tanto livro assim, né, me desenvolvi, virei gerente, virei diretora, e eu estava sempre ali na linha de frente, né? Tanto comandando os lançamentos, quanto organizando as campanhas e lidando diretamente com os autores. E era muito claro que tinha autor que fazia sucesso e tinha autor que não ia para frente, tá? Era, o meu departamento de marketing ele acabou virando um laboratório, porque era tanta gente passando, tanto livro passando, que dava para ver, pô, esse deu certo, esse não deu certo. O que que aconteceu aqui que não aconteceu aqui? E aí começou a ficar claro qual que era a diferença do autor que fazia sucesso para o autor que não fazia sucesso. O autor que fazia sucesso, ele entendia que não é ele que tem que correr atrás dos leitores, tá? Essa é a regra número 1 do marketing de livros, que eu chamo. Não Uhum, é o uhum, autor que tem que correr atrás do leitor. É o leitor que tem que achar seu livro. uhum. E aí eu trago a metáfora, né? Que é aquele texto do Mário Quintana que ele fala: o segredo é você cuidar do jardim, porque se você perseguir a borboleta, ela vai fugir. Então você tem que cuidar do jardim, né? Não adianta perseguir a borboleta. E isso casa muito bem com o que eu estava vendo ali acontecer ao vivo nos meus olhos. O autor que estava cuidando muito bem do jardim era o autor que entrava na lista dos mais vendidos, conseguia uma boa visibilidade na mídia, conquistava muitos leitores, que estava indo nos eventos, nos congressos, que tinha um best-seller, que tinha um long-seller. O autor que estava perseguindo o leitor, sabe, doando o livro, fazendo sorteio, correndo atrás, vem cá você, vem cá. Esse cara não vingava, não vingava. Então ficou muito claro para mim isso, tá? O autor que faz sucesso é aquele que está cuidando do jardim. Ele está plantando sementinha, ele sabe que ele tem que cuidar da plataforma de autor dele, da carreira, da marca pessoal. E a metáfora é legal porque ela te traz, né, um pouco dessa visibilidade, né? Você começa a entender que, putz, talvez algumas coisas que eu esteja fazendo, eu estou perseguindo a borboleta e não cuidando do jardim, né? Alguns exemplos. Você, um autor que faz uma capa de qualquer jeito, faz Hum. uma capa ali, ah, gostei, tá bonito, vambora. Ele não tá cuidando do jardim, ele tá cuidando dele mesmo ali, entendeu? Ele tá, não, acho que os leitores vão gostar. Um bom autor, o autor consciente, ele tem que falar, poxa, deixa eu colocar aqui o chapéu de leitor, né? Será que esse leitor vai se sentir atraído por essa capa? Será que vai passar a mensagem? Ele tem que sair do universo dele, né? Ele tem que tirar o chapéu dele de escritor e ter a empatia de conseguir se colocar no lugar do leitor e ver se aquilo está fazendo sentido. Senão, ele vai acabar com um livro na mão que ele vai ter que ficar perseguindo as pessoas e falar: compra, compra, compra. Aquela capa não vai atrair o leitor. Então, aquela capa não está sendo um bom jardim. Mais ou menos essa a metáfora que eu tenho carregado muito comigo Trabalhado, né? e que tem, e é isso que me deixa muito feliz, viu? Que tem Uhum, feito uhum, os autores captarem a uhum, mensagem do jeito uhum, certo de fazer marketing de livro. uhum, uhum. Quanto o mais frondoso, mais bonito esse jardim, mais borboletas chegarão, né? Essa é a É, ideia, né? Você é cuida do isso. jardim e as borboletas E chegam, eu né? fui por muito tempo a borboleta, né? Então, por isso eu gosto de contar a história. Na minha infância, aquela capa daquele livro me atraía. Ver uma entrevista de um escritor, sabe? Às vezes você estava lá assistindo o jogo, você via aquela entrevista legal, bacana, você falava, caraca, quero ler esse livro, né? Então, você via que o escritor estava cuidando do jardim, né? Então, eu fui por muito tempo ainda sou, Uhum. né? A borboleta de muito Borboleta. escritor, mas é brutal a diferença. E é engraçado isso também, Dani, você falando agora, que eu acho que isso também tem a ver com a evolução, meio geracional. Por exemplo, fico lembrando, né, eu, bem jovem, eu sempre fui leitora, né? E só que, sei lá, eu estou falando agora dos anos 60, 70, né? Ah, as capas, elas não tinham o primor, né? Porque, talvez por não, nem tinha essa tecnologia, essa facilidade, mas havia muitos livros onde eu fico pensando, uma editora como a Civilização Brasileira, né? Eram capas assim, eram capas muito simples, não eram capas, né? De saltar aos olhos. Eu acho que isso foi uma evolução, né?
ou talvez como cresceu muito, né? Nós temos hoje muitos autores, né? Você mesmo diz, né, que o Brasil parece que por mês publica 2.000, né? 2.000 livros, quer dizer, 2.000 livros. Então, a capa, o que eu quero dizer é o seguinte, ela se transforma realmente num elemento muito importante, extremamente importante, né? Eu acho Ela é isso, né? decisiva, ela é Ela decisiva, acaba sendo decisiva, ela acaba sendo decisiva. exatamente, né? O que, para as pessoas bem mais velhas, até fica meio assim, é mesmo, né? Porque a gente vem dessa memória, de uma memória que às vezes bastava mesmo o título, o nome do autor, e, né? Não, é, tem até uma frase, né, que está em desuso, que diz, não julgue, né? Não julgue o conteúdo, a capa o livro pela capa, né? O Livro pela conteúdo pela capa, tem tudo isso, né? Num certo sentido, continua sendo verdadeiro, porque também eu posso ter uma capa maravilhosa e eu posso ter um livro que é uma bosta, né? Assim, mas eu entendo a lógica de a capa é a primeira coisa que o leitor vai tocar na livraria, que ele vai olhar e num mar de títulos vai chamar a atenção dele. Não é Você isso? sabe que também, né, eu acho que antigamente o jeito de você chegar no livro era diferente, né? Primeiro que a oferta era menor, né? Você não ficava ali navegando naquela mega store gigantesca na internet ou se não nos shoppings para achar um livro. Era venda de porta em porta, eram as coleções, eram os encartes nos jornais, né? Era nas bibliotecas. Então, Uhum. É, não, você não tinha hoje, assim, 2.000 livros por mês é muita é coisa muita mesmo. Não coisa. existem dados, né, de na década de 60, 70, 80, não existe esse dado dessa evolução de publicação. Mas com certeza a internet fez esse número saltar, porque trouxe para os escritores a possibilidade de se autopublicar, né? O que não é ruim, o que eu acho bom, né? Democratizou o Hum, acesso exato. é escrita, mas em compensação a régua tem que subir, né? Porque senão não adianta você ter 2.000 livros que não estão ali batendo uma qualidade minimamente decente, Uhum. porque senão o que que vai acontecer? O mercado não amadurece, né? Agora me diz uma coisa, é bom você falar esse negócio de internet, né? As redes sociais, né? Eu sei que você acha isso, né? Mas é quase obrigatório, né? Que um escritor, ao trabalhar o seu livro, trabalhe pelo menos uma dessas redes, não é? A pergunta. Eu não vou falar que é impossível fazer sucesso sem ter uma presença digital. Impossível não é, mas é improvável. Tá? Acho que impossível não é, mas improvável é. E também tem uma coisa, né? O comportamento do consumidor mudou. Antes a gente passava horas na frente da Globo, a gente lia jornal impresso. Hoje, onde as pessoas estão gastando o tempo delas é na internet. Então, talvez a internet seja, né, o lugar mais fértil para você plantar as sementes do seu jardim, Do porque é onde as jardim. pessoas estão. É onde as pessoas estão. Uhum, Antigamente, você podia colocar semente no shopping, por isso que tinha tanto mobiliário urbano, né? Que esse mobiliário urbano são os banners, os cartazes. Antes uhum, vendia muito isso, porque você não tinha internet. É, anúncio em ponto de ônibus, anúncio em jornal, em revista. uhum, Esse era o lugar para construir o jardim, porque era onde as uhum, pessoas estavam passando o tempo, né? Os uhum, encartes nos jornais. uhum, Hoje em dia as pessoas estão gastando 7 horas por dia, 8 horas por dia no celular, no computador, na rede social, uhum, né? Tem alguns dados recentes aí que estão falando que o brasileiro está gastando em média 3 horas por dia fazendo nada no celular, só passando a tela ali, que nem um robozinho. Então, assim, lá é o jardim, né? Lá é o novo jardim. Dani, você também tem uma frase que eu adoro, e que eu tenho repetido, eu tenho muitos amigos escritores, né? Aqui na própria esquina de Escribas, né? Aparece muita gente, a gente conversa, e tem uma frase que você gosta, que eu tenho falado para eles, que é: se você não falar do seu livro, quem que vai falar? Ou se você não cuidar do seu livro, quem que vai cuidar? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho essa ideia, sabe? Ah, um livro é um filho, né?
nutre ele, você faz a gestação, né? Se amadurece, você fica sonhando com ele. E ele é o seu filho. Ele não é o filho da editora, ele não é o filho da livraria, né? E aí, muitas vezes, o escritor, ele deposita a esperança de que o livro dele vai ser cuidado pela editora, né? Que nem o pai que terceiriza o filho para a escola. Você não pode terceirizar seu livro para a editora, o livro é seu. Uhum. Desculpa, a editora está lançando 5 livros por mês, Ah, 10 livros por mês. Então, assim, talvez eles não cuidem, tá? São poucas as editoras que estão ali de uhum. fato cuidando, nutrindo, e Uhum. ainda Uhum. assim vai ser por um tempo, tá? A editora vai parar de cuidar depois que não for mais lançamento e se o livro não tiver uma curva boa de vendas. Então, o escritor precisa assumir a responsabilidade por esse filho. Ele tem que liderar o marketing, ele tem que liderar a comunicação, óbvio, né? Tudo tem que ser feito em alinhamento, em parceria com a editora, tudo combinado, né? Para se somarem forças, mas assim, a locomotiva desse projeto, a locomotiva desse trem é o autor, não é mais ninguém. Não é a editora, não é a livraria. Quem tem que conduzir, quem tem que guiar isso é o O autor. trenzinho é o autor, né? O trem, a Maria locomotiva lá na Fumaça. frente, Maria Fumaça é o autor, porque senão vai ficar parado, Uhum. entendeu? Não é o leitor que vai, o leitor Uhum. vai ler, vai gostar, vai indicar para 2, 3 Uhum. pessoas, mas o Uhum. leitor não vai falar, ô Globo, por que que você não entrevista esse cara aqui? Uhum. Ou Jornal 451, por que que você não entrevista Uhum. esse Uhum. cara aí? Não vai fazer isso. Então, o autor tem que ser o empreendedor da própria obra. E eu sei que é muito complicado para o artista se colocar nesse papel de empreendedor, né, de pessoa de negócio, porque ele fala, eu sou artista, eu quero escrever, eu quero desenhar, eu quero Uhum. pintar, tudo bem, mas é Uhum. inegável que hoje, para uma carreira de escritor ser frutífera, ele precisa empreender a obra dele, tá? Ninguém vai empreender para ele. Se ele não empreender, vai ficar lá na gavetinha ali, vai ficar aquela caixa lá Uhum. empoeirando com o Uhum. tempo, porque ninguém vai fazer aquilo Uhum. por ele, Uhum. tá? Não vai ter um milagre ali que, combustão espontânea, alguém vai Uhum. encomendar 500 livros. Não existe isso. É, Não existe. olha, aqui um testemunho, né? Testemunho, testemunho, gente. Em 2005, 2006, eu publiquei um livro pela Brasiliense, né? Que chamava-se 64, um livro de microcontos. Só que eu não conhecia a Dani. A Dani acho que estava no Jardim da Infância. E Que eu não ano que foi? conhecia 2006. Então, 2006, eu estava indo para a faculdade. aí, ó. E a internet não era o que é também, né? Vamos dizer assim. E eu me lembro que eu caí nessa história, né? Tipo assim, ó, escrevi, agora a editora publicou, e ela que vai fazer todo o resto. E o que que aconteceu? Absolutamente nada. Nada. Nada, né? Nada. Você sabe que, às Foi muito vezes, duro. eu cruzo muito com os autores, assim, que estão lutando, batalhando para ser publicado por uma editora grande, tradicional. Que eles acham que isso vai resolver o problema deles. E às vezes eu chego com a dura verdade, eu falo, olha, não vai. E não é que a editora não vai fazer porque ela não quer, ela não vai fazer porque de verdade não é o papel dela divulgar o seu livro. É claro que ela vai ajudar, vai usar as Uhum, ferramentas que ela tiver, mas ela vai usar as ferramentas que ela tiver. As ferramentas que ela tem talvez não sejam as melhores para você. A editora está uhum, lançando livro de 4, 5, 6, 10 gêneros uhum, literários uhum, diferentes. A tua audiência é a tua audiência, uhum, pessoas se conectam com pessoas, né? Então, muitas vezes a pessoa compra um livro uhum, porque se conectou com você, com o uhum, jeito que você fala, com as coisas que você uhum, explica. Dificilmente o livro ele é comprado ali por impulso, num ímpeto de primeira vez. A pessoa já meio que viu aquele livro em algum lugar, viu uma entrevista do autor, já cruzou com aquela capa em alguma outra livraria, uhum, alguém uhum, indicou. Esse trabalho, né, dessa repetição é o autor. A editora tem uma parcela nisso, assim. A- vamos ser justos, vai. Tem muitas editoras boas que fazem muita coisa, tá? E as que fazem muita coisa, eu acho que elas fazem metade. Eu acho que o autor tem que ir até a outra metade completar. Isso eu acho justo, tá? Agora, tem editora que não. Tem editora que não. Infelizmente, a maior uhum, parte do mercado são uhum, essas editoras que estão muito mais preocupadas aí uhum, em fechar um contrato, uhum, né, com o autor, uhum, fazer uma cobrança inicial e larga ele no mundo. uhum. Para ele tá Se pago, né? vira, né? Agora Se se vira. vira.
a conta dele tá paga, o lucro já Uhum. veio, ele não precisa que o livro venda para a Uhum. editora ganhar dinheiro. E aí é por isso que as editoras tradicionais trabalham pelo livro, porque as Uhum. editoras tradicionais, elas vão Elas têm trabalhar que um pouco ganhar mais na pelo venda. livro, Aliás, é porque ela bom. ganha na venda. Dani, vamos aproveitar aqui, fala um pouquinho. Então, vamos lá. Diferenças, né? Editora tradicional, editora premium, Prestadora de vamos dizer, serviço. prestadora de serviço e a edição independente. Conta aí pra gente, rapidamente aí. Tá. Então, assim, porque tem subdivisões, né? Então, um escritor pode publicar com editora ou sem editora, tá? Vamos falar primeiro sem editora. Esse autor, ele está cuidando de tudo. Ele vai contratar um revisor, ele vai cadastrar o livro dele na Câmara Brasileira do Livro, ele vai contratar um diagramador, um editor ali, um revisor, e ele vai mandar o livro dele para a Um gráfica, capista. um capista, ele vai mandar imprimir o livro dele na gráfica, ele está lá com a caixa, o livro é dele, ele não está dividindo nada com ninguém, beleza. Esse cara vai ter dificuldade para distribuir o livro, porque as livrarias não são tão abertas a distribuir livros. Uhum, uhum, Assim, é uma questão nem de preconceito, vai. É uma questão logística. Para uma livraria não faz sentido ter um fornecedor de um produto. É um custo muito alto, tá? Ter um fornecedor de um produto. Gerenciar 10 mil fornecedores é muito difícil. É melhor gerenciar 500 fornecedores que tem 10 mil produtos, uhum, tá? Então, uhum, logisticamente, é muito difícil para a livraria uhum, dar espaço para um autor autopublicado. Então, esse é o autor sem editora. O autor com editora, aí tem dois modelos de negócio principais. Aí tem o modelo tradicional e a editora prestadora de serviço. Qual que é a diferença básica? A tradicional, ela investe no livro, ela faz tudo, ela não cobra nada do autor. A editora que cobra qualquer coisa do autor ali relacionado à produção, revisão, uhum, impressão, o que for, é uma editora prestadora de serviços, uhum, tá? uhum, Qual que é a outra diferença fundamental delas? A editora tradicional ganha dinheiro com a venda do livro, né, de cada exemplar físico. A prestadora de serviço, ela ganha dinheiro quando ela é contratada, porque ela está prestando um serviço, né? É, e aí, qual que é a orientação, né, que eu falo para os autores? Tá muito difícil conseguir editora tradicional, né? Primeiro porque elas já estão muito cheias, né? Elas geralmente fecham contratos de 2, 3 livros ali com o autor, já com antecedência. uhum, E segundo que elas estão buscando autores que já tenham uma boa previsibilidade de vendas, tá? Então, para uma editora tradicional decidir apostar num livro, não tem só a ver com a qualidade dele. Longe disso, tá? Tem a ver com a qualidade, sim, mas um dos principais fatores de decisão atualmente das editoras é previsibilidade de vendas. O que que é previsibilidade de vendas? Se o autor tem um bom jardim, né? Se ele já tem ali uhum, seguidores, se ele tem uma base de mailing, se ele uhum, está dando curso, se ele está dando palestra, uhum, porque essa previsibilidade já dá para a editora uma noção de quando que ela vai empatar o investimento dela, tá? E as editoras sofreram muito, Fernanda, nos últimos anos com o mercado, né? Acho que veio aí principalmente de dois fatores externos. As livrarias sofreram uma crise muito grande e deixaram de pagar as editoras. Muitas editoras foram, uhum, inclusive, à falência por falta desses pagamentos. E o custo gráfico também subiu muito. O papel, né, é uma commodity, papel é commodity, e muito da variação de preço está atrelada a dólar. Então, assim, de um lado você tem um fornecedor que está pegando os seus livros e não está te pagando, né, porque o livro é consignado. Do outro, você tem uma gráfica que está subindo o preço preço. e você não Uhum, tem caixa para pagar. Então, as editoras começaram a falar assim: poxa, eu preciso de autores que têm previsibilidade de vendas, tá? Então, uhum, é por isso que hoje é tão difícil conseguir uma editora tradicional. uhum, Mas algumas editoras prestadoras de serviço, elas têm uhum, feito um trabalho muito bom uhum, no sentido de fazer um trabalho tão profissional e algumas vezes até melhor do que o das tradicionais, tá? Hoje a gente tem aí algumas editoras de autopublicação, né? uhum, Essas editoras uhum, prestadoras de serviço, que são as editoras que cobram para te uhum, publicar, que fazem esse trabalho, né? O mesmo trabalho que a editora tradicional faz, só que cobrando, né? Ou seja, já sai, elas já têm o custo dela lá de uhum, largada uhum, empatado e com uhum, um lucro gerado, e uhum, o autor tá com os livros na mão e faz com esses livros o que ele quiser, tá? E aí, assim, todo negócio você tem empresa boa e empresa ruim.
né? Claro, Então, claro, a grande claro, cilada que eu gosto de, claro. de preparar e de alertar os autores é assim: são poucas as editoras prestadoras de serviço realmente comprometidas com o Hum. autor, tá? Algumas delas não têm trabalho nem de distribuição em livraria, nem em Amazon, boa parte delas nem lê o livro. Hoje eu estava fazendo Vai uma lá e sessão, faz e entrega, não né? tá aqui. Não, hoje eu estava fazendo uma sessão com um aluno Hum. e ele falou assim: fui revisar meu livro antes de ir para a gráfica, abri o PDF, a capa estava certinha. Abri, era o miolo de outro livro. Falei, oxe, uai, que isso? Gente, Aí falou assim: não, isso é calma, que errado. nem trocar o defunto, né? Não era o livro todo, tá? Era o primeiro capítulo ali que estava meio trocado. Não sei o que aconteceu, sabe? Se a editora trocou os arquivos, colou, Deve ser, copiou de um, de deve ser, outro. deve ser. Mas ela É. falou assim. Aí ela meio que jogou o comercial da editora, né, na Berlinda, e falou assim: ah, vem cá, você já olhou? Tá tudo certo, tal? Eu te mandei os agradecimentos, tá certinho assim? Aí a pessoa falou: já sim, tá tudo certo aqui. A gente já conferiu, pela gente tá pronto para ir pra gráfica. Aí ela falou assim: então, assim, eu acho que você não leu o livro, né? Não sei se você viu isso daqui, mas tá errado. Tem... Esse daqui não é meu livro, a capa tá certa, mas teve alguma. Então, assim, infelizmente, muitas editoras elas estão numa fila de Ruim, produção ali, só ruim, querendo soltar. ruim, 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 ruim. É Bom, uma mas pena. isso aí é que tá, né? Aí eu acho que vai ter que ter um amadurecimento dos próprios autores, escritores, né? Tem aquele lance dos preços, né? Se algo é muito barato, você tem que também, né, ligar as É, anteninhas, né? é Assim que como algo muito caro. Isso vai é, ter que uma hora, né, ter esse essa. eu acho que é o meu papel, Fernanda, porque Isso, por ser um mercado relativamente novo, né? As pessoas, elas não estão ali educadas, né? Elas não estão informadas a Sim, ponto de saber o que é bom, o que é ruim, o que é caro, o que é barato. Você vai na padaria, você sabe quanto custa o pão, porque você compra pão todo dia, todo né? Você vai dia, no mercado claro, comprar claro. azeite, você sabe que o azeite está caro, porque, porra, você compra azeite ali todo mês. Uhum, Mas você não compra livro sempre. Então, às vezes, você não sabe se mil uhum, reais é caro, é barato. uhum, Então, uhum, poxa, às vezes uhum, eu vejo a editora falando, publicamos o seu livro por 1.000 reais. Me arrepia, porque não uhum, cabe, não uhum, cabe em mil uhum, reais. Não, uhum, não, não cabe uma boa edição, não cabe uma boa revisão, não cabe uma boa capa. O uhum, máximo que cabe ali é uma diagramação male-male uhum. e Um PDF. o editora. E olhe lá, E e olha olhe lá, lá, e olha e lá. olhe lá. Então, eu vejo muito isso como meu papel, sabe? De ajudar o autor a tomar boas decisões e fazer a régua do mercado subir, porque assim, tá vergonhoso, sabe? A quantidade de editoras predadoras que eu vejo por aí, eu me sinto na obrigação de ajudar o autor, o escritor a se informar melhor, para essas editoras terem que subir a régua, tem que subir a barra, porque não é aceitável, não é aceitável, é um desrespeito com o escritor isso. Dani, me diz uma coisa, que é uma curiosidade, é minha. Porque a Dani, ela tem cursos, né? Dani. Bom, eu vou na descrição aqui do YouTube, eu vou colocar o Instagram dela. E eu recomendo que vocês acompanhem mesmo, porque vale a pena. E mais uma, eu tenho uma curiosidade que é, você então passou anos dentro de uma editora e qual foi o momento, que ponto de inflexão foi esse que fez você dizer, ah, não, agora eu quero falar diretamente com os escritores e eu quero fazer isso né, com um maior número. O que foi? O que mexeu dentro de você para você Foi fazer uma isso? confluência, assim, foram algumas coisas, né? Eu tive meu filho, né? Aí meu filho estava com mais ou menos 6 meses, veio pandemia. E como eu estava ali responsável, né, por muita coisa na editora, lançamento que teve que parar, tal, eu estava trabalhando muito. E aí eu estava lá trabalhando, tal, aí eu via meu filho com 6 meses, 7 meses, 8 meses, a pandemia não passava, e ele aprendendo a andar na varanda de casa, Fernanda. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de liberdade, de viajar, de fazer a minha hora, de fazer o meu tempo, sabe? Eu viajo, menina, eu ando 12, 14 quilômetros assim por dia, sabe? E quando eu vi o meu filho aprendendo a andar na varanda de casa, eu falei: esse não pode ser o mundo dele, esse não pode ser o universo dele. E aquele negócio de pandemia, a gente começou a falar: putz, não sei quando vai acabar. Aí eu falei: não posso ficar aqui. Aí eu decidi sair da editora, né?
Tudo bem que a gente estava trabalhando de casa, mas eu falei, eu preciso sair de São Paulo, né? O mundo do meu filho não pode ser isso daqui. Só que eu tinha que viajar muito pela editora, sabe? Evento de autor, feira internacional. E eu falei, eu não vou conseguir fazer isso morando fora de São Paulo. Eu vou perder muito tempo longe do meu filho. Eu falei, eu acho que eu tenho que sair da editora. E assim, eu já estava 10 anos também, né? E assim, meu único emprego de carteira assinada, eu falei, deixa eu dar um tempo aqui, deixa eu ver o que que vai acontecendo. E aí eu fiz um desligamento super longo, assim, tipo, eu pedi para sair em, sei lá, abril, maio, e eu fui sair de fato só em novembro, dezembro, né? Porque eu fui entregando aos poucos, né? Treinando novas pessoas para estar no lugar. Então, assim, acho que foi o desligamento mais longo da história do universo, né? Não foi um pedido de demissão, assim, de supetão, né? Quase chegou na aposentadoria, né? Quase aposentei lá. E aí, quando eu saí, o que que começou a acontecer, né? Os autores começaram a me chamar. Vários autores dizem, pô, você saiu? Vem cá, tô com um amigo escrevendo um livro, tô com não sei quem escrevendo um livro, você bate um papo com ele? Eu falo, beleza, né? Não tô fazendo nada. E aí, duas, três, quatro, cinco conversas, eu me dei conta com um mundo editorial muito diferente do mundo que eu vivia, porque eu estava ali no mundo editorial, alta frequência, alta rotação, muito comercial, né? Muito tendência, best-seller. E aí, quando eu coloquei o pezinho para fora, eu vi que as pessoas não estavam nem perto daquele nível de conhecimento que eu tinha. Hum, hum, Não no sentido de que, nossa, Dani sabe tudo, não é isso, mas coisas hum, básicas do hum, tipo. O autor não pode ficar esperando a editora. Isso foi uma coisa assim que eu falei, pô, para mim era clara, para mim era óbvio, hum, mas para as pessoas não era óbvio. Eu comecei a ver que tinha muita coisa que era hum, óbvia para mim e que não era óbvio para os autores e que uma conversinha eu já destravava um autor assim. E aquilo acendeu uma chaminha em mim. Aí eu falei, eu acho que talvez eu possa ajudar tem as um pessoas de caminho aí. forma. É. E, enfim, aí eu nem dei muita Hum, trela para isso, porque eu estava saindo de São Paulo, né? Tava organizando minhas coisas para mudar e deixei quieto. Aí não parou de aparecer gente me pedindo ajuda. Dani, fala com não sei quem, fala com não sei quem. hum, Puta, eu acho que tem um mercado aí. Eu acho que. hum, E me acendeu um negócio do tipo hum, assim. Eu acho que o meu papel é ajudar as pessoas nisso, hum, sabe? E eu sempre fui. Eu sempre fui meio justiceira, assim, viu, Fernanda? Tipo, na escola eu me metia em encrenca porque eu ia ajudar Os aquela fracos e pessoa que oprimidos. Pô, eu fui suspensa por ajudar os outros, nesse nível assim, né? Vamos combinar, né? Ninguém é Aham, inocente, óbvio que a gente tava aham, aprontando pra caramba, eu fui aham, suspensa porque eu fui aham, tomar as dores de não sei quem que também tá fazendo besteira, mas enfim. Mas eu sempre tive muito esse senso de uhum. ajudar as pessoas, sabe? De querer ser, Ser de justa. justiça Uhum, mesmo, de ser justa. E aí, aparecendo o autor, levando cano de editor, autor desiludido com editor, autor desiludido com o mercado editorial. Aí eu falei, puta, eu acho que eu preciso ajudar, eu acho que eu preciso fazer isso. uhum, E aí eu comecei a testar. Comecei a gravar alguns vídeos, conversar com mais algumas pessoas. Eu não tinha o meu Instagram profissional. Eu nunca fui uma pessoa de ficar fazendo networking, essas coisas, uhum, sabe? Eu sempre fui muito de bastidor. uhum, Então eu ainda existia fora do mercado. As pessoas do mercado me conhecem, porque, né, eu fui ali a uhum. pessoa número dois ali na editora por muito tempo, né? Fora Editora o gente, né? a Uhum, editora Gente. Então as pessoas uhum, do mercado me conheciam tal. uhum, Mas uhum, fora isso, as pessoas não sabiam quem eu era. E aí eu falei, não, então uhum, acho que eu preciso começar a me posicionar, né? Aí uhum, eu fiz um Instagram uhum, profissional e assim, a cada história que eu ouvia de autor, de escritor, passando por problema, uhum, desiludido, livro bom que não tinha uhum, vazão ali uhum, por conta de problemas que para mim era muito óbvio como resolver, uhum, surgiu esse negócio em mim do tipo, eu acho que eu preciso uhum, ajudar. Eu acho que eu tenho uma missão aqui, eu acho que eu tenho um propósito para ser cumprido. E, assim, tá dando super certo. Tô super feliz. Cada autor que fala assim, Dani, pô, a capa ficou ótima, pô, entrei na lista dos mais vendidos, uhum, caraca, aquela uhum, assessoria de imprensa fez uma baita uhum, diferença, uhum, pô, a editora tal foi 1000 vezes melhor que a uhum, editora uhum, XYZ. Isso uhum, tá me dando uma energia danada de continuar ajudando as pessoas, sabe? uhum, Porque o livro é um filho, né? E as pessoas, os escritores, eles cuidam muito bem na escrita, no processo da uhum, pesquisa, e às vezes eles acabam caindo nessas uhum. ciladas nas fases posteriores. É injusto, né? Eu acho que é injusto, é isso que me incomoda, é injusto. E tô nessa, tô amando, tô adorando essa fase nova e me encontrei de um jeito assim que
de verdade, assim, cada depoimento que eu recebo, eu falo, caraca, valeu a pena. Valeu a pena. Óbvio que eu Tá morro de bom. saudade. Então, Adorava a minha vida de executiva, gostava muito dos eventos, dos uhum, autores, o aprendizado. uhum, Mas, assim, poder ajudar as pessoas que não têm acesso às grandes editoras, que não têm acesso uhum, ao grande mercado, às grandes livrarias, tá me fazendo um bem danado. Assim, tem uma aluna que ganhou Jabuti agora, sabe? Tem uma aluna, né? A gente conversou aí, eu já tô ajudando ela com algumas coisas. Tem um aluno, tem um mentorado que ontem deu uma entrevista para Veja São Paulo, sabe? E todas as receitas do livro estão indo para uma instituição de caridade. Então, assim, é isso que me faz feliz, sabe? De ver que eu não tô vendendo cigarro, eu não tô vendendo bebida, sabe? Eu tô uhum, ajudando os escritores a transformar a uhum, vida. uhum. Então, pô, o impacto que eu tô causando aqui, eu acho que para mim é muito gratificante. Muito bom. Então, eu também vou fazer meu depoimento aqui, né? A Dani é uma pessoa que vou agora, aliás, acho que a Dani já sabe disso, mas janeiro, fevereiro eu vou estar lançando meu livro Escriba Errante. E a Dani me ajudou muitíssimo, né? No momento que eu estava, aquele momento eu estava realmente perdida, né? Ah, ora, fiz o livro e agora, né? E aí eu fui fazer um curso dela e teve um encontro com ela no Zoom e ela deu primeiro um empurrão ou disse coisas que foram para mim muito, me tiraram de um lugar e me botaram em outro. O famoso sair do ponto A para o B, né? Isso aconteceu, e também agora, que é uma fase de pensar em pré-lançamento e em lançamento, ela também está me ajudando muitíssimo. Então, né, um depoimento aqui é que é uma pessoa que quando eu disse que ela, para mim, é a pessoa que hoje mais entende de marketing de livro de comunicação de escritores, né? Que são essas duas coisas. A Dani, né? Eu não estou exagerando, estou só agradecida aqui, né, por tudo isso. Então, gente, é o Obrigada seguinte, por olha, ajudar. Dani, nós vamos terminando aqui, né, por uma questão só de tempo, senão a gente poderia ficar muitas vezes, mas quem sabe você volta, né, aqui na nossa esquina. E eu queria perguntar se você quer falar alguma coisa aí para finalizar, para a gente finalizar. Ah, Fernanda, eu acho que às vezes o escritor, né, ele tá ali naquele processo de solidão, né, de não estar muito confiante, de estar desacreditado, ou porque ele não sabe se o livro dele tá realmente bom, ou porque ele tomou alguma ali de algum leitor crítico, ou porque ele tá vendo um autor concorrente dele fazendo um monte de coisa que ele não tá conseguindo fazer. O recado que eu tenho é assim: não existe sucesso da noite pro dia na escrita. Não existe mesmo. O que existe é consistência, sabe? Se você melhora ali 1% a cada dia, 0,5% a Uhum, cada dia, se uhum, você vai plantando sementinha uhum, aqui, sementinha ali no teu uhum, jardim, uhum, uma hora vai florescer, tá? uhum. Eu tô desenvolvendo uma ideia aqui na minha cabeça, assim, que acho que é a primeira vez que eu falo. Mas a ideia que eu tô amadurecendo aqui, até filosoficamente, para ver se faz sentido, é o seguinte: o escritor de sucesso é aquele que não parou de tentar, é aquele que não parou de evoluir. O escritor que fracassa é aquele que parou. Né? O escritor de sucesso, ele busca, ele corre, ele melhora o livro, ele faz leitura crítica, Uhum, ele tenta novos formatos, ele tenta novas divulgações, ele uhum, tenta novos livros. Uma hora ele acerta, uma hora ele acerta. uhum, E acertar é relativo, né? Sucesso para cada um é uma coisa uhum. muito Claro, pessoal. Para umas pessoas é claro. vender muito, para outras pessoas é receber uma crítica literária Uhum, profissional positiva, para outras pessoas é impactar muitas vezes. Então, assim, o sucesso para cada um é muito particular. Mas uma coisa é certa, tá? É trabalho de formiguinha. É 1% ali, um pouquinho de cada vez, de sementinha em sementinha uhum, que uhum. vem, que chega, tá? É só não desistir, é só continuar estudando, é só continuar se aprimorando, que é muito difícil dar errado. Muito bem, maravilha. Então, está aqui com a Dani, né? E volto a dizer, vou colocar aqui o Instagram dela, aqui embaixo, né? Na descrição, para vocês acompanharem. E esse é o canal Esquina de Escribas. Se você curtiu, põe o polegar. Se você acha, e eu acredito que tenha pessoas que pensa aí, que podem se beneficiar com essa conversa, compartilhe aquela setinha, aí você compartilha um link que você pode pôr no WhatsApp,
mandar para a pessoa para que ela assista. E se você não acompanha esse canal, acompanhe, quer dizer, siga, né? É clicar lá no seguir o canal. Dani, ó, ô gente, olha, isso foi uma esquina de escribas de Natal, hein? De Natal. Então tá, minha querida. Muito, muito, muito obrigada, viu? Foi uma honra, Obrigada, Fernanda. tá bom? Então tá bom. Tchau, 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 tchau.